Se você escuta o Papo na Arena, você não tá para trás dos assuntos que estão rolando com as 120 lideranças do mundo. Aí voltou com o inglês redondo, hein? Assim como a gente já falou em outros episódios, sente que tech e design ainda são áreas que estão resistentes com relação ao uso de AI. Então isso não é uma coisa só que das nossas terras. Isso é muito claro no esporte, mas a gente não enxerga as empresas da mesma forma às vezes, né? Tipo, é muito claro que um time que é feito pra não cair no Campeonato Brasileiro, ele não é o time que vai disputar a vaga na Libertadores. Você vê claramente na montagem dos times, no planejamento ali. Só que quando a gente olha pro nosso trabalho, a gente enxerga menos isso, né? E no fim, cara, por mais frio que seja dizer isso, somos peças para atingir um objetivo corporativo ali no fim, né? Não é priorização se não dói. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e que saudade que eu tava de gravar. Eu sou a Ix e quem é vivo sempre aparece. Pois é, semanas estavam corridas, mas estamos de volta hoje para falar sobre o Product Leader Summit desse ano. É isso, mas antes da gente falar do evento, recadinhos de sempre aqui, porque a gente tá sumido, mas os recadinhos continuam mesmo. Não se esquece de ir lá, deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar a sua avaliação do episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, na Apple Podcasts, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Assim, o podcast chega ainda em mais gente e você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. Muito bom. O que você trouxe de jabá na sua mala aí dos Estados Unidos? Que você não trouxe Ray-Ban Meta novo, né? Mas jabá você trouxe. Pois é, caraca, rodei a Bay Area inteira, o Vale do Silício inteiro, e nem na loja da Meta tinha o Ray-Ban Meta Display. Triste. Enfim, mas em breve vai chegar um aí. Mas vamos lá. 8 de novembro, sabadão agora, tem mais uma edição do AI mais No Code na prática. Vai ser online e ao vivo. Vocês que estavam falando, nossa, vocês estão fazendo curso presencial agora e nós queremos fazer online. Tá, isso é a chance. Provavelmente vai ser a última turma do ano, tá? Precisamos de descansar um pouquinho, então aproveite. A gente tá sumido há 4 semanas, mas a gente não tava de férias. É bom, Exato, não era férias. E se você está numa posição de liderança, dia 12 de novembro, quarta-feira que vem, aqui em São Paulo, vai ter mais um papo de liderança. Pô, os papos têm sido bem massa, as discussões bem legais, sem slide, tete a tete mesmo, galera discordando, tá bem legal, um ambiente bem massa. Tem aquele também, né, coffeezinho ali, pá. Então, 12 de novembro, quarto que vem, se inscreve, o link vai estar aqui, tem uma pré-inscrição, a gente seleciona a galera para a conversa ser alto nível mesmo. E é isso. Muito bem, agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Bom, antes da gente falar dos conteúdos do evento em si, Arthur, para quem não ouviu os nossos podcasts anteriores sobre o Product Leader Summit dos outros anos que você foi, explica pra galera rapidinho o que é esse evento. Bom, o Product Leader Summit é um evento que acontece anualmente lá em São Francisco, onde 120 líderes de produto do mundo inteiro são convidados para passar 2 dias trocando ideia sobre liderança, produto, tendências e várias coisas. Esse ano foi a 9ª edição, 4ª vez que eu fui convidado e a 3ª como o único brasileiro. Muito bem, passada aqui a explicação, falamos o que é o evento, vamos pro conteúdo, que é o que importa aqui pra galera, o que a gente quer contar. E a gente vai tentar dar uma passada por tudo aqui, né? Mas focando nos principais highlights e insights para que você, ouvinte, sinta como se você tivesse estado lá, do ladinho do Arthur, sentado com ele. E aí, teve várias coisas, né? O evento tem vários momentos diferentes, tem um show and tell, tem palestra, tem workshop. Bora começar pelo show and tell, Arthur? Que acho que tava ali já no primeiro dia. Bora. Inclusive, isso foi a novidade desse ano, né? No ano passado, tinha no primeiro dia, era mais
happy hour e jantar mesmo, e troca de ideia com os round tables e etc. Ah, Mas então esse era ano bem teve... melhor ano passado. Não, mas também teve isso, teve o show and tell primeiro e depois toda essa parte. Bom, o show and tell, lógico, foi sobre AI, né? E basicamente o que rolou foi eles quiseram fazer um teste onde eles abriram lá alguns slots para a galera se inscrever para contar lá um pouquinho como que estava usando AI em 3 categorias, na verdade. Era como estava usando AI, casos interessantes de uso de AI, coisas relacionadas a AI para produtos internos e também cases de transformação, que inclusive eu falei lá um pouquinho sobre como tem sido esse ano e os últimos anos aí, usando bastante AI, treinando várias empresas e etc. Então esse foi o contexto. Então foram 6 blocos. 6 blocos era tipo 10, 15 minutos de troca de papo assim e etc. Cara, nada de novo. Nada de muito diferente. Tipo, cara, no final tá todo mundo, cara, aprendendo, batendo cabeça, praticando. Nos exemplos de vibe coding para produto interno, por exemplo, cara, teve um diretor da Roku lá, mostrou um admin para tipo, relevância estatística, montar cenários com esses números e tal, para os testes que eles fazem interno, que antes fazia tipo, muito na mão, e para ajudar nas discussões mais executivas, assim. Parece interessante. Acho interessante, mas assim, nada do nossa, cara. Coisa do outro planeta. Nada que já não desse fazer com um Ritu da vida e uma planilha, né? Exato, exato. Os casos de transformação digital também, eu acho que tá muito. Transformação digital, tá muito na linha do que a gente falou Caramba, de. voltamos a 2013. Pois é. Mas bem na linha do que, cara, a gente falou no episódio de como o que está por trás da exigência de AI, né? A gente fez um episódio falando bastante sobre isso. E foi muito na linha de, cara, se level quer implementar, não sabe por onde começar, tá tendo pressão dos investidores, etc., do mercado e tal. Aí, as duas frentes, né? Ou contrata uma empresa, que é o caso de várias empresas aqui no Brasil têm feito. Inclusive, a galera ficou muito interessada e quem sabe ano que vem já estão em conversas aí, ó. A Arena Internacional vem aí, viu? Nossos clientes international. Essa é a hora que você tem que falar. Inclusive, para quem quiser fazer, essa é a melhor opção possível. Exatamente, exatamente. E aí, para relembrar, né, sabadão agora tem um curso de AI no Code aberto para o público, quem é assinante pode assistir gravação depois, etc. Então se inscreve aí. E se sua empresa quer implementar AI, você não está sabendo por onde começar, quer ter alguém para trocar ideia, etc., também é só mandar um alô, que a gente já está com a agenda fechada desse ano, mas para ano que vem a gente já tem vários treinamentos para Q1, mas a gente arruma um jeito de encaixar mais um. Enfim, acho que foi muito isso, cara. E uma outra curiosidade nesse papo que teve nesse show and tell, depois teve uma troca de ideia lá durante o happy hour e tal, que, cara, a galera também, assim como a gente já falou em outros episódios, sente que tech e design ainda são áreas que estão resistentes com relação ao uso de AI. Então isso não é uma coisa só que das nossas terras. Curioso São... isso. É, né? Você acha que tem um pouco do reflexo de quem era o público lá, de, por exemplo, serem líderes de produto que às vezes estão um pouco mais distantes das pessoas que são os champions de AI nessas outras disciplinas? Porque, tipo, a gente fala aqui, né? Mesmo em Product Management, tem muita gente resistente, ainda tem as pessoas que são champions dentro das empresas. A gente falou um pouco disso no episódio que a gente falou sobre como implementar, né? Como criar uma cultura de AI. Você acha que pode ter um pouco disso ou não? É mais, tipo, não, é isso que tá rolando mesmo. Não, cara, eu acho que é mais na linha de que contato essa galera tem. Tipo, contato com outras áreas. É muito sobre vendo uma resistência mesmo, sabe? Uma, uma pessoa até ela contou um caso de que o CTO, bem parecido com o lance do. Caralho, que a gente comentou lá que o cara demitiu a galera, a gente até falou isso no episódio. Não era do Shopify. Ah, eu lembro que ele Ah, deu, tipo, no sábado chamou a galera pra exato, perguntar quem exato. não tava usando. Eu também não lembro de onde foi. O cara, uma pessoa lá contou um case praticamente a mesma coisa. Teve o memorando lá na empresa e tal, era uma empresa no Canadá. Putz, teve o memorando, teve não sei o que, deram tempo, nada. Aí o CTO, putz, sentou lá pra olhar quem que tava usando, tinha um monte de gente assim, que não tinha nem instalado também as paradas, foram lá e, pum, tiraram a galera. Então, eu acho que não é só isso não. Boa. Não, super claro.
que mais que teve aí nessas conversas? Cara, nessa mesma linha, conversando com vários outros C-levels lá, então a galera tá muito se perguntando, tá bom, eu sou um executivo, tô usando, mas assim, definitivamente eu não tô metendo tanto a mão na massa, porque eu tenho, né, estrutura grande, tenho não sei o que, não sei o que. Estava assim, mas cara, eu preciso contratar gente que saiba. Só que eu que tô contratando essas pessoas. Então, como que eu sei que uma pessoa manja de AI e não tá só decorando buzzwords para passar no processo? Essa foi uma discussão, inclusive eu falei sobre aquele lance que a gente comentou aqui num episódio, e a galera falou: nossa, cara, é um ótimo ponto de vista, é uma ótima maneira que é. Como que a gente mudou um pouco a evolução do tipo de pergunta que a gente fazia, né? Se antigamente era para entender como que a pessoa pesquisava no Google, para entender o racional dela, depois também nessa mesma linha do racional, mas, cara, beleza, na área do no code, né? Como que você automatizaria isso se não tivesse um dev disponível? E atualmente é um pouco nessa linha de, cara, você tem 30 minutos aí para resolver usando AI. Como você faria? Né? Então, porque aí você tira a pessoa de só estar decorando como funciona uma ferramenta específica. Enfim, foi outra discussão que eu vi rolando bastante. Cara, esse assunto é muito interessante, né? Eu sinto que esse assunto por si só dá um programa. A gente já, tipo, deu várias pescadinhas nele em vários programas diferentes, mas dá pra fazer um só sobre processo seletivo com AI. E eu sei que, tipo, cara, AI, a gente só fala disso e é buzzword e quer encaixar AI em tudo, mas, tipo, é aquela coisa que eu, pelo menos, falo bastante. Se a gente, como sociedade, acredita que isso é uma tecnologia transformadora e que os profissionais têm que ter, como que você peneira isso, né, no processo seletivo? Exatamente. Boa! Bora entrar nas Vamos fazer um, palestras agora? depois Diga aí. vamos fazer um episódio sobre isso aí. Vamos. Mas antes desse episódio, vamos falar das palestras agora que você participou lá. Lembrando, né? Vamos. Palestras e workshops são coisas diferentes lá. Só para contextualizar, normalmente no dia mesmo, no segundo dia, né, do evento, quatro keynotes, né, e aí 3 workshops. As 2 primeiras palestras, uma foi com a Debbie Liu, cara, ex-PayPal, ex-eBay, 11 anos de Facebook. Ela que liderou a iniciativa do Marketplace lá do Facebook. E o título da palestra dela era What Makes a Great Product Executive. E Caralho, voltou com o inglês redondo, hein? pai tava. Também, né? Fiquei falando só assim uma semana lá, aí tá fino. Ah, outra curiosidade, e que você vai ver do que a gente vai falar aqui nos próximos tópicos é. Pô, se você escuta o Papo na Arena, você não tá para trás dos assuntos que estão rolando com as 120 lideranças do mundo. Porque várias das coisas lá a gente está falando direto aqui. De, cara, como que você cria seu sistema. Mas enfim, voltando agora para o da Debilio. Highlights aqui. Como ela falou isso, cara, como que você escala você como uma liderança? Então, para isso, cara, você tem que criar seus sistemas, ter clareza, sucessores, nananã. Como que você, cara, é extremamente claro, né? E ela falou um negócio que eu achei bem relevante, que é clareza é uma ferramenta de liderança. E eu acho que é um ponto bem relevante, assim, que muitas vezes a gente não para muito para falar sobre isso. Né? E também de, tipo, cara, o seu produto é o seu time, no final das contas, e até depois que você sai da empresa, como você olha para trás, as pessoas que você já liderou, como que elas estão e etc., qual a relação que você tem com elas. Eu vira e mexe me pego vendo isso, assim, mas uma provocação interessante. E aí ela trouxe alguns pontos também nessa linha de que a gente já comentou aqui também, tipo, pô, às vezes as pessoas que passam para a cadeira de liderança não sabem ali, né, cara, beleza, eu preciso ser só legal, como que eu sou legal com todo mundo e tudo mais. O que significa celebrar? Você celebra a excelência ou você celebra por celebra? Então, acho que é uma boa provocação também. Ela também trouxe o aspecto de, cara, de novo, né? Como seu produto é o seu time, as pessoas veem quem você promove, com quem você tem mais contato e etc. Quais são os critérios para isso, por isso o lance lá da clareza é extremamente fundamental. E outra analogia que ela falou, que vários falaram, inclusive, que a gente sempre traz aqui, é da conexão com o esporte, né? Ela falou, cara, muitas vezes, para você levar o seu time de um nível para o outro, as pessoas que fazem parte
atualmente não necessariamente são as pessoas que vão fazer parte logo depois. E não é porque elas são ruins. É porque, pô, os desafios talvez exigem outro tipo de habilidade que não sei se vai ser tão fácil de treinar. Então é mais fácil talvez você oxigenar o seu time. Isso é Bom, muito. É engraçado que, tipo, isso é muito claro no esporte, mas a gente não enxerga as empresas da mesma forma, às vezes, né? Tipo, é muito claro que um time que é feito pra não cair no Campeonato Brasileiro, ele não é o time que vai disputar a vaga na Libertadores. Ou um time que foi montado pra ganhar um Super Bowl na NFL, não é o mesmo time que tá lutando pra chegar nos playoffs, assim. São, tipo, você vê claramente na montagem dos times, no planejamento ali. Só que quando a gente olha pro nosso trabalho, a gente enxerga menos isso, né? Tipo, no fim, cara, somos peças, tipo, por mais frio que seja dizer isso, somos peças para atingir um objetivo corporativo ali no fim, né? Total. E essas peças têm que estar alocadas da melhor forma possível e serem as melhores peças possíveis para aquele desafio. Inclusive, tem um livro muito legal, um filme, né? Filme que foi derivado de um livro, que é O Homem que Virou o Jogo lá, Moneyball, né? Moneyball. Muito legal. Tem bem essa visão do que a gente está falando. Check, primeira, pô, Boa. Debbie Liu, uma profissional sensacional. Gostei muito da forma prática que ela traz as coisas, assim. Gostei muito da palestra dela. Bom, Qual o foi a segundo próxima? o David Bland, que é autor do livro Testando Ideias de Negócios. Eu não conhecia esse livro, mas aparentemente é super conhecido lá fora. Mas a palestra dele foi Experimentation Strategy Turning Assumptions into Advantages. Cara, a coisa mais legal que eu achei da palestra dele, curiosidade aqui, é que ele tinha um tablet, ele ia passando os slides com o tablet, e aí ele ia tipo, rascunhando as coisas na tela e tal, no tablet dele. Achei muito interativo isso, eu fiquei pensando de como quero fazer isso também nas palestras. Mas, cara, basicamente a palestra dele foi sobre, né, ele tem uma consultoria, e o livro dele também é sobre isso, mas ele ajuda muitas empresas, normalmente empresas maiores, a de fato testarem hipóteses, ideias e, enfim, coisas do tipo. E ele fez provocações interessantes, assim. Tipo, né, você não pode saber quem vai ser o campeão se você não apostar e tal, e falou um pouquinho disso. Outra provocação interessante que ele fez foi que tanto o Agile, o Lean Startup, essas coisas que vieram meio que para acabar com o Waterfall, normalmente eles são meio Waterfall também, né? E acho que a gente já falou um pouquinho disso aqui. Mas basicamente ele tem, lógico, um framework de extrair, mapear e testar, e como que essas coisas trazem visibilidades para ideias que às vezes estão escondidas e tudo mais. Outra analogia legal que ele falou foi dos iniciativas zumbis. Isso ajuda a descobrir as iniciativas zumbis. Aquela que produtos que continuam vivos, sem propósito lá, estão lá, ninguém quer falar sobre ele, ninguém quer fazer, às vezes até se esconde para não ter que falar sobre ele. Eu gostei muito dessa analogia, e aí eu faço até a pergunta que deixa a reflexão: quantos produtos zumbis sua empresa tem? Esse fica o questionamento. E aí, duas coisas assim para fechar, principalmente nesse nível de experimentação, né, que foi o foco da palestra dele. Cara, PMs precisam conhecer as linhas de receita, porque quanto mais você entende que o core da empresa, né, ele tá, tipo, cara, não tá aumentando, então qual que é o olhar que eu vou ter dos produtos aqui para a gente pensar em novas coisas, novas hipóteses, novos testes, novas fontes de receita, coisas do tipo. E o segundo, que ciclo de produto. A arte é o sistema de repetição mesmo, assim, é como que você consegue repetir para você aumentar o seu repertório no final dos contos. E acho que a última provocação aqui é a diferença entre fazer discovery e ter uma cultura de aprendizado. São coisas diferentes e me fez refletir bastante também. Total. É isso. Bom, eu tava só sobre isso, né? Tô ouvindo um podcast recente do Lenny, com o cara lá da Block, falando sobre como eles se tornaram mais AI native e tal. E ele fala muito isso sobre o Jack, o CEO, que também foi um dos criadores do Twitter, que uma das coisas que eles valorizam é você otimizar mais pelo aprendizado do que por ter as respostas de negócio certas, sabe? Então é melhor você aprender do que sempre acertar as respostas. Exatamente. Boa! Terceira palestra. Bom, a terceira foi do Heavy Meta, super conhecido aí também, Isso aí mas é para quem não famoso.
Para quem não conhece, ele é ACPO do Tinder, passou pelo Facebook na época que estavam estruturando os times de growth lá, etc. TripAdvisor também. Tem curso no Reforge, a newsletter dele também é super legal. Foi interessante, foi legal. Eu tomei um café com ele antes da palestra, lá a gente tá trocando ideia. E a palestra dele foi como vencer na era da AI. E ele falou uma parada que é, cara, para vencer na era da AI, não necessariamente você precisa ter tipo, investimento de milhões em AI. Por exemplo, igual, né? Meta, OpenAI e afins. Porque muitas vezes é menos necessariamente sobre o modelo e mais sobre o problema. Aí a gente também já falou isso centenas de vezes aqui. Cara, Então, nesse mesmo podcast da Block lá, o cara da Block fala que a principal mudança que eles fizeram para tornar a empresa mais AI-centric não foi em AI, foi uma mudança organizacional. Foi sair de uma estrutura de general managers e ir para uma estrutura funcional. Então é isso, às vezes é tipo, na estrutura, mexer na estrutura vai ajudar mais do que necessariamente você querer investir lá em do tipo, ter os modelos mais Vou ricos. fazer um fine tuning, vou criar o meu próprio Exato, modelo, vou contratar 1 milhão de ferramentas. E eu fiquei muito feliz que ele usou a referência que é o primeiro slide de qualquer curso da Arena sobre AI versus Lego. Tipo, como que AI pode ser, na verdade, Lego, etc. E a gente sempre fala disso, né? Inclusive até a tatuagem do Lego aqui, então eu fiquei muito feliz com isso também. Ainda bem que foi Cara, essa sua tatuagem que você citou aqui, não as tatuagens horríveis. pois é. Mas enfim, ele fez muita analogia de, tipo, de casos onde que isso, assim, que não necessariamente o modelo, a AI por si foi o que fez a diferença em produtos. Tipo, ele usou o caso do Miro, que no início o Miro, inclusive, fez e estruturou para ter, né, tipo, cara, os modelos, etc. Mas no final eles descobriram que, na verdade, o principal ponto para eles era o prompt deles era o Canva, que era as coisas que as pessoas mais usavam. Então, como que eles pensavam, beleza, como que a gente estrutura em cima disso aqui, né? Então, pô, se as pessoas usam aqui, como que a gente usa AI para resumir as informações, que é o próximo passo que as pessoas fazem? Como que com as ideias que estão aqui, a gente já monta os protótipos. Putz, trouxeram vários pontos sobre isso. Ele deu o exemplo do Mid Journey também, né? Que, cara, no final das contas, o Mid Journey, cara, treinou os modelos. Todas as pessoas tinham acesso, todas as empresas tinham o mesmo acesso ao mesmo dataset de imagens e etc. Só que eles foram o ângulo que eles passaram a olhar foi muito sobre beleza, né, arte e etc. E que, pô, foi o que fez a diferença. Uma outra coisa que ele trouxe um framezinho, né, como sempre todos trazem, mas um negócio interessante que era, cara, de autonomia versus amplificação quando a gente está falando sobre AI. E aí ele até usou o exemplo do Granola, por exemplo. Pô, autonomia, tem um monte de produtos que estão ali que fazem o transcript das reuniões para você e etc. E ele falou, cara, autonomia é quero que alguém anote as coisas dessa reunião. Quero que alguma coisa anote todas as coisas da reunião. E a outra diferença, a amplificação é eu quero ter mais insights e fazer melhores anotações das minhas anotações mesmo, sabe? Estruturar melhor. E esse também é aquela coisa que a gente já falou. A gente falou lá no início do ano, quando a gente estava montando os nossos aplicativos e etc., que a gente falou sobre isso de, cara, entenda, né, ali qual que é o valor mesmo que você quer puxar da AI, assim. Eu acho que esse é um ponto interessante. É só um negócio curioso que essa palestra de tudo que você falou até agora, eu não assisti, mas o jeito que você botou aqui as anotações é muito a cara de um post do Reforge. Não, tipo, eu É, consigo ver isso aqui e, cara, isso aqui é um post do Reforge, tá ligado? total, total, total. Enfim, foi isso, assim, as maiores provocações foi isso, assim, que o que é o diferencial? Pô, todo mundo tem acesso aos mesmos modelos. Lógico, pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas todo mundo tem que a vantagem competitiva continua sendo qual que é o único ângulo que tipo, você consegue olhar, sabe, que os dados da sua empresa te ajudam a estruturar eles, e aí sim você pensa como usar AI. E aí a última keynote foi da Shubha Vasudevan. Vasudevan, acho que é isso. Ela é CEO do Mozilla, também foi 11 anos de Facebook, foi vice-presidente do Facebook. E, cara, a palestra dela foi basicamente sobre qual que é o PAN ali na tomada de decisões difíceis.
E aí ela também trouxe muito do que os outros trouxeram, um pouco sobre, cara, julgamento reside nas zonas cinzentas, então como você consegue ser bem claro mesmo nas decisões. Um ponto super interessante que ela trouxe, cara, que eu sempre falo isso no Product Overview, quando eu tô fazendo com a galera, que é, cara, não é priorização se não dói. Porque, não, eu tenho essas 3 prioridades aqui na semana. Pô, não, cara, então não é prioridade. Qual que é? A pergunta que eu sempre faço é, mano, se o mundo estivesse acabando e você pudesse fazer o último deploy, que jeito bosta de morrer, né? Mas assim, se você pudesse fazer o último deploy da sua vida, qual coisa que seria? Que você não pode deixar de acontecer. Então, é meio que bem nessa linha do não é priorização se não dói. E ela trouxe também muito dos balanços, né? Ah, beleza, cara, quando você tem que repriorizar alguma coisa, etc. Como que você deixa o jogo continuar rolando? E ela falou isso, cara, beleza, você tá em alguma coisa que tem muito risco, pô, como que você não deixa de olhar para a receita por conta, né, nas decisões estratégicas, não vai fazer sentido. E essa é E uma ela baita trouxe... dificuldade de times, assim, de tipo, é aquela velha história do, putz, a gente precisa refatorar não sei o que. Beleza, tipo, precisamos, mas como que você mantém a bola rolando ali pra todas as É, outras coisas, né? Tipo, não é que não é importante, é só como você faz esse balanço das coisas. uma pergunta, uma coisa que ela deixou de provocação foi, quando tiver naquela coisa, putz, precisa reestruturar alguma coisa, preciso tomar uma decisão super difícil, que é, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Super simples a pergunta, mas, cara, faz super sentido na hora de você... Porque isso, cara, com certeza te ajuda a trazer clareza para isso, né, você vai testar cenários ali e vai ajudar a estruturar baseado nisso. Né? Acho que isso. E a segunda foi, cara, muitas vezes você precisa falar não para alguma coisa boa, mas para criar algo ainda melhor. Pode parecer meio frase coach, mas eu gostei dessa provocação também. Cara, esse do pior coisa que pode acontecer é muito interessante. Tipo, eu lembro muito de um caso na época da Pia, que era bem no início da pandemia, assim, que a gente vendia seguro de celular contra roubo. Tipo, ninguém está saindo de casa, ninguém vai ser roubado, né? E a gente fez muito esse exercício, assim, de qual que é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário aqui. E foi ali que eu descobri que eu sou uma pessoa muito pessimista, às vezes, porque os meus cenários eram catastróficos. E aí, o bom é, tipo, você desenha os cenários para conversar com outras pessoas e calibrar a sua régua ali para entender. Beleza, tipo, esse é um cenário muito, muito ruim, qual que é o meio do caminho, qual que é mais provável, qual que não é. Muito bom. Chegamos nos workshops, terminamos as palestras, agora a última parte, e que você já me deu spoiler que teve um aqui que te surpreendeu. Bora lá para os workshops. No ano passado, eu tinha feito uma estratégia diferente dos workshops, que foi, não vou nas pessoas famosas, porque Vou provavelmente... ser o diferentão. Não, porque provavelmente os workshops deles vão ser coisas que eles já falam nas redes e eu sigo, já acompanho eles, já troco ideia com eles e tal. Então, eu pensei nessa linha. Só que esse ano, eu dei um braço a torcer e fui na do Shireyas Doshi também, outro cara super famoso aí nas redes, LinkedIn, Disney, Twitter e afins. E a palestra dele me chamou a atenção, o workshop dele, que era No Talk Talk. Eu falei, lá vem, né, essas coisas. Mas contexto, basicamente, era os 25 primeiros minutos era em silêncio, iam aparecendo perguntas lá que você tinha que responder, e aparecendo quem tinha, tipo, a quantidade de pessoas, né, que tinham respondido cada uma das opções. E várias dessas eram provocações, assim, para fazer pensar. Então, por exemplo, uma das perguntas era, qual que você acha que é a maior causa dos problemas das empresas? Aí, entre as opções, cara, falta de comunicação. Na era da AI, quais são as principais habilidades para uma pessoa de liderança? Aí tinha várias opções, vibe coding, engenharia e data skills. Aí tinha entre as opções product strategy, product sense, influência, coisas desse tipo. Que Mas é basicamente algo que ele faz na timeline dele do Twitter também, né? Ele faz várias desses pulls ali.
Mas o ponto. E aí, depois dessas questões, a gente entrava. Ele tinha lá uma pergunta que era: cara, o quanto você quer que eu seja bruto aqui agora com vocês e direto aqui no papo? E aí a galera começou. O assunto girou em torno de Product Sense ou Taste, né? Product Sense. E como que líderes de produto podem treinar isso. E aí ele trouxe vários pontos também, do tipo, qual conteúdo faz você pensar? Tipo, não é que é conteúdo que você lê, tipo, você nem lembra que você lê, mas qual conteúdo faz você pensar? Como que você avalia que alguma coisa que você leu, ou alguma experiência que você passou, alguém que você interagiu, foi legal ou não? Como que te faz olhar para os outros ângulos e fazer conexões para você aplicar de fato? E a terceira, para mim, a gente já falou isso várias vezes aqui também, que é essas pessoas que você acompanha conteúdo, que te ajudam a treinar e aprimorar o senso de produto e tudo mais, de fato tem track record? E como que você consegue aprimorar o seu senso para separar personagem versus profissional? E a gente já falou isso em vários episódios aqui também. Então, cara, foi muito boa. Eu acho que foi a que mais. Foi uma das que me fez mais pensar por provocações, assim, com várias provocações interessantes. Então, foi legal. Massa. É isso. E é Boa. super gente boa também. Cara, a gente ficou trocando uma ideia lá depois também. Até falei com ele, falei, ó, você acha de ir pro Brasil, pá, fazer um curso lá, então, fiquem de olho. Falando em Brasil, a próxima é alguém que estava na arena dia desses, Então, né? né, cara, a arena tá tão grande que aí a pessoa participa do Talks Gringas e aí automaticamente ela é convidada para dar um treinamento também no Product Leader Summit, né? Então, a Helena Esse Luneva, deveria ser um exemplo de livro de causa e efeito, né? né? Exatamente. Eu vou colocar esse exemplo agora no curso de pensamento crítico e analítico. A gente coloca uns exemplos lá de causalidade e correlação. A gente vai colocar esse aí agora também. Mas enfim, cara, ela trouxe a palestra dela foi em cima de scaling in the AI era, né? De como que executivos podem se aprimorar na parte de AI. E aí, pô, foi bem hands-on workshop. E aí ela, no final das contas, era em cima de uma pirâmide que ela desenvolveu de, cara, 4 etapas, né? A mais baixa é como que você usa AI para criar o seu sistema de pesquisa inteligente, para olhar para vários ângulos, ou como que você usa AI para te ajudar a gerar insumos para estratégia e tudo mais. Um layer de comunicação, então como que você usa AI para, às vezes, você tem a mesma coisa para falar para o CTO, para o CFO, para não sei mais quem, para o CEO. Cara, para cada um deles você vai precisar falar de um jeito diferente. E como que você pode usar AI para isso. E a última camada que é influência, que é até um pouquinho conecta com o que a gente falou lá no princípio, que é como fazer as pessoas olharem para isso também como uma ferramenta e como algo que pode ajudar ela na estruturação do seu time, na estruturação das tarefas e tudo mais. Então foi bem prático, foi bem massa, assim. Inclusive, pro ano que vem, a gente está querendo trazer esse treinamento aqui pro Brasil, hein? Então, se você tiver interesse, manda um alô aí pra gente. A Helena já falou que quer fazer um preço bem mais barato aqui pro Brasil. Só para você ter uma ideia, no Maven, lá o curso dela custa $2.000. Mas ela tá querendo fazer por um preço tipo de 500 a 600 aqui pro Brasil. $2.000 que na cotação da Apple são R$ 20.000. Mas do tipo, pro Brasil, a gente vai cobrar em reais mesmo, mas já outra hora a gente fala sobre isso. São os planos para quem está interessado aí na assinatura da Arena 2026 aí. Já guarde seu dinheiro. É isso. Boa. E aí a última foi Leading Through the Unknown, com o Emmett Fly, que é VP de produto do Uber. E, cara, ele trouxe muitas provocações também com relação, inclusive, cara, eu já acompanhava ele bastante no LinkedIn e tal, ele posta boas provocações.
Então ele trouxe alguns pontos sobre, cara, qual que é o seu manifesto de liderança para isso ficar muito... É diferente, o manifesto é diferente do Work With Me, né? Mas que é uma parada mais comum lá fora, que aqui a galera tem um pouco de preconceito, né? Acha que é, nossa, mas, pô, é interessante. Uma outra coisa que... Mó marra esse cara com Work With Me. eu acho legal, cara. Eu acho também. Eu achava uma marra, mas depois que eu passei a usar, pô, cara, o quanto facilitou várias coisas já ditas, escritas. Mas eu não tenho uma apresentação fancy. Eu tenho, tipo, um doc Não, é um doc. Total. Não, mas lembra quando surgiu? Acho que foi com um diretor do Netflix, alguma coisa assim, que tinha era um PPT fancyzão, bonitinho. Não lembro. Mas uma provocação que ele trouxe também foi, cara, o que é esperado de você quando você está na sua carreira de produto? Quando você é júnior, o que é esperado é complete uma tarefa. Quando você é pleno, você consegue resolver um problema. Quando você é sênior, resolver um problema em conjunto com outros pares. Quando você passa para o layer de liderança, descobrir qual é o melhor problema para resolver. E quando você já está tipo, numa cadeira executiva, né, uma liderança bem sênior, provavelmente está liderando outros executivos, como que você consegue inspirar as pessoas a resolver os problemas certos? Então, interessante, é simples, mas é relevante. Eu achei legal porque, tipo, ele estende um pouco um framework que eu gosto muito, que é o PSAT, que é lá do pessoal da Coda. Mas ele vai mais ou menos até o nível de sênior, liderança ali. E eu gostei desse frame de trazer, tipo, do executivo também. Eu gostei. Ele também trouxe do tipo arquétipos e tipos de liderança de produto. Ele separou em 3. Que tem os thinkers, os builders e os harmonizers. E, cara, depois que ele falou, eu juro que eu consegui colocar um monte de gente nessas caixinhas, assim. Eu quero saber qual que é a sua caixinha. Onde que você se colocou? Mas, enfim, explicando um pouquinho cada um deles, os thinkers, meio que o que ele falou cara, aqui tem uma boa ideia para que a gente poderia fazer, mas essa pessoa normalmente não é uma boa executora. Tem os builders, que são, cara, a gente consegue fazer isso dentro desse tempo com qualidade. E que normalmente essas pessoas, tipo, não são tão boas em ficar postergando decisão, envolvendo muita gente para tomada de decisão e etc. E os harmonizers, que vamos se alinhar e vamos estruturar isso aqui para construir um negócio em conjunto, mas essa galera normalmente, essa pessoa que está nessa caixinha, nesse quadrante, normalmente tem uma certa dificuldade em ter conversa difícil, em pegar mesmo para executar e priorizar. E tem um ponto que nem sempre você vai ser só uma caixinha, né? Você vai ser majoritariamente uma, mas você acaba navegando um pouco nas outras. Mas qual que é a sua caixinha? Você não respondeu. A minha eu acho que é builders, cara. Eu estaria que você é builder também. Estaria não, né? Diria que você é. E a sua? Eu sou mais builder. Provavelmente. Tá vendo? Pô, e aí, uma outra coisa que ele falou sobre diagnosticar times e a sua estrutura, ele falou que normalmente também tem 3 tipos de times. Uma que é o Shark Tank, que cara, tem muito mais ambição e normalmente menos colaboração. As decisões são mais ganhas no grito e tudo mais. O segundo que é tipo pai de pet, que não tem conflito, ninguém é questionado, colaboração é meio deturpado aqui, porque na verdade não é uma colaboração, ninguém quer ter conversa difícil, ninguém quer conversar muito sobre e tal, e que tudo é celebrado e etc, mas não tem a separação do que de fato deveria ser, né? Então fica esse limbo assim. E aí o último, né, a pior caixinha, assim, que ele falou, que é mediocridade mesmo. Assim. Não tem nem competição, nem colaboração, tá todo mundo no silo e definitivamente não tem um hábito ali de buscar a excelência. Assim, ele trouxe várias provocações mais porradas, assim. E aí os hot takes dele, assim, no final, assim, que são coisas que eu já observo, mas que me ajudaram a potencializar um pouquinho mais isso, cara, definitivamente para a cadeira executiva, comunicação e storytelling é skill número 1. Cara, pessoas em lideranças,
a frase, inclusive eu vou repetir a frase dele. Product Leaders Shipping Clarity, not Products. Conecta ela com o que a Debbie Liu falou também. Também falou um monte de comparação com o esporte e tudo mais. E ser sempre curioso. E seu trabalho como líder é fazer gerenciamento da polaridade. Eterno velocidade versus qualidade. Então, foi isso. Frases fortes, frases fortes. Frases Muito fortes. Bom, encerramos aqui todos os conteúdos lá. Tem algum considerações finais antes da gente ir pro Du da semana? Cara, eu tô com um desafio de ano que vem não ser o único brasileiro convidado. Então, quando abrir as inscrições, eu vou avisar vocês e espero que no ano que vem eu seja convidado de novo, né? Tô falando aqui, nem sei se eu vou ser convidado, mas espero que eu seja e que tenha a comitiva brasileira aí. Muito bom, muito bom. Vamos pro Du da semana então? Bora lá, bora lá, bora lá. Faz tempo que a gente não fala, tem bastante coisa aqui que a galera mandou pra gente nesse tempo acumulado sem programa. Pois é. Começa Boa. aí, você começa. Qual foi Vou o seu produto? começar. Cara, o meu produto da semana foi o Warp, que é um terminal desse nova leva de terminais AI-powered. O Warp é o que eu tô usando com frequência, tanto no Mac quanto no Windows. E, cara, é muito legal você ter um terminal com AI, porque facilita muito. Às vezes tem que rodar um script, um comandozinho ali rápido que você ficaria procurando no Stack Overflow antigamente como fazer. E é mais prático do que ficar rodando no chat GPT e colando no seu terminal. Então, o Warp é o meu produto da semana. E eu tô usando porque quem é assinante lá da newsletter do Lenny tem 1 ano de Warp grátis. Então, por isso que eu comecei a usar. É só. E o seu? Cara, o meu, eu poderia ser outro, para quem acompanhou a gente aí nas redes, né, durante a cobertura do Product Leader Summit, a gente teve um super parceiro, que foi o Piquenique. Então, mandar um salve aqui, e porque eu usei pra caramba mesmo, só de não ter que pagar IOF, rapaz, já vale muito mais a pena. Então, fica aí, Piquenique. Se você não tem, vou deixar o link aí do meu cupom. Código de afiliado. Código que você ganha um desconto. Se você gastar $50, você ganha $10 para você gastar aí como você quiser. Cara, tenho certeza você que da nossa audiência, você assina o ChatGPT, você assina o Lovable, você assina um monte de coisa em dólar, aí você vai lá, tem que pagar o IOF, aí não sei o que. Porra, é bom, o aplicativo é legal, então é isso. Piquenique. Muito bem. E ó, eu vou pegar os 2 primeiros aqui pra falar, que é jogo. Eu sempre falo pra vocês mandarem jogos, videogames aqui. Então, o Fabinho mandou Pokémon Legends, saiu novo aí, Pokémon Legends ZA. E o André Menezes mandou, o Arthur anotou aqui Ghost, mas eu tenho certeza que deve ser o Ghost of Yotei. Então, o Arthur que é um analfabeto dos videogames. Gastar meu tempo fazendo outras coisas. E o que a galera mandou? O resto da galera aí. Ó, o Glauco mandou o Allianz Seguros, falou que o atendimento muito bom, ele precisou usar lá. O Cauê tá apaixonado pelo Whisperflow. Falou, Cara, tô "Caralho, usando muito também. Tô usando. Ah, não foi você que não conseguiu usar e que isso, que aquilo? Agora Então, tá aí, né? no Mac eu nunca consegui usar. No Mac eu uso o pronto. Monolog lá da galera do Every, mas não tem o Monolog ainda pra Windows. E aí no Windows eu uso o Whisperflow. Cara, eu gosto muito do Whisperflow, velho. Se você não usa, você não sabe o que é o Whisperflow, você não escutou algum episódio de gente falando. Basicamente, cara, você manda. Ele tá integrado em todos os apps, né? Você integra ele no seu, você instala ele no seu computador. E você pode mandar o áudio, ele transcreve. Então, dentro do Slack lá, por exemplo, se você precisar digitar o que você está pensando, você pode usar ele. Ou então, precisa escrever um prompt, você pode usar ele. E aí ele transcreve e é muito fiel, assim. A descrição pega até, tipo, gírias quando você fala, coloca entre aspas. Cara, bem legal. As pessoas nunca receberam tantos textões meus no chat do trabalho quanto nos últimos tempos. Olha só.
O Lucas Matos mandou o POC. Ele falou que é um agent que conecta no calendário e ajuda a organizar as tarefas, mas o que mais tem chamado a atenção dele foi o tom de voz, porque você dá até para negociar o preço que você vai pagar no produto. Então, interessante. A Vanessa mandou o Figma Make. O Valmir mandou o Afia Receita Pro. A Nana mandou o Picnic também. O Tadeu mandou o Codex da OpenAI. A Silvinha mandou o MLabs. O Peixoto mandou o Replit. E o Lucão mandou hidrogel aqui, ó. Tá treinando para as provas aí, mandou o hidrogel. Tem que mandar qual que é a marca, qual que tá usando, qual que é o cupom de desconto. Tá vendo? Muito bem, continuem mandando sempre os seus produtos da semana pra gente, que a gente gosta bastante. Espero que agora a gente não passe tantas semanas sem programa para acumular produtos assim. E com isso, a gente chega no final do episódio dessa semana, mais uma vez deixando aqui os recadinhos de sempre, de você não se esquecer de dar 5 estrelas, de adicionar na sua playlist, de dar o like, de deixar o seu comentário onde quer que você use, que é super importante. Deixa lá o seu comentário no Spotify, no YouTube, se você sentiu falta dessas 4 semanas que a gente não gravou, se você achou que o podcast tinha acabado, se achou que tinha acontecido alguma coisa comigo ou com o Arthur. Fala lá, manda lá, deixa o seu recado de carinho pra gente, pra esse retorno. E segue a gente lá nas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, LinkedIn, @ProductArena, @ArthurClose com K, @X. E é isso. Espero que semana que vem tenha mais. É isso. A gente promete agora tentar manter a frequência até a gente entrar na nossa pausa de final de ano também, né? Mas, enfim. E a gente tá tentando todas as semanas, a gente só não tava conseguindo, são coisas diferentes. Exato. É o preço do sucesso. É isso, valeu. Boa. É isso. Valeu, galera. A gente se vê.